Jesus, palavra do Senhor aberta no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Oh Jesus maravilhoso, santo é o Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, digno de toda a honra e toda a glória é o Senhor. Se você está aqui, você não veio aqui à toa, o Espírito Santo é que te trouxe aqui. O Espírito Santo é que te trouxe aqui nesse momento. E nós queremos que você, o Espírito Santo que te trouxe aqui, nós queremos que você nessa noite receba a vitória. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 1. Nós vamos continuar a palavra ministrada na sexta-feira. Amém? Quem quiser vir mais para frente, tem lugar aqui para frente. Beleza. Palavra do Senhor aberta que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado é o Senhor. Amados, podeis assentar. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para ministrar a palavra do bom mestre, palavra do Senhor, que hoje nós vamos falar sobre o tempo que é o grande agente das nossas vidas, porque é pelo tempo que as coisas vão acontecendo. A palavra do Senhor nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A palavra diz, nós estudávamos aqui hoje cedo, na escola bíblica dominical, que no dia que logo após o arrebatamento se iniciará um tempo de 7 anos. 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio, ali o anticristo fazendo todo um trabalho de engano das pessoas, e depois 3 anos e meio de intensa tribulação. Quando nós vamos para a palavra do Senhor ali para o livro de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor, para cada dia, Ele criou uma coisa, e no 7º Ele descansa. Então o tempo, ele é algo que é precioso para nós, porque nós já nascemos morrendo. Quando Adão e Eva viviam no paraíso, antes do pecado, não existia morte. Então ninguém sabe quantos anos, quanto tempo Adão e Eva viveram lá no Éden, porque a palavra não nos diz quanto tempo eles viveram ali. A palavra nos diz que quando eles pecam, a morte entra no paraíso, a morte entra no povo. E quem era o povo? Adão e Eva. A morte e a doença se apresentam a eles no momento que eles comem do fruto proibido. E a palavra depois vai nos dizer que Adão viveu 900 e tantos anos, mas nós não sabemos quanto tempo que ele viveu antes, porque a palavra não nos diz. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, põe para mim aí, Gabriel. Gênesis capítulo de número 1, e nós vemos aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Passa.
e a terra era sem forma e vazia. Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há um lapso temporal de tempo que ninguém sabe quanto tempo tem. Então nós, se pegarmos o último livro do Velho Testamento para o livro de Mateus, são 400 anos de silêncio de Deus ali naquele momento. Então nós temos que começar a entender, espera um pouquinho. Quando nós entendemos que o tempo ele vai mudar as características da pessoa, você começa a entender o que Deus tem para a tua vida. Nós já nascemos morrendo. No Japão, se eu não estou enganado, ou na China, eu acho que é no Japão, não se comemora nascimento, porque lá eles já sabem que a pessoa vai viver toda uma vida já indo para a morte. Então lá não se comemora nascimento. Agora eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a palavra do Senhor está dizendo isso, ela quer dizer o quê? Que na hora certa, no momento certo, no minuto exato, no segundo exato, Deus irá intervir na sua vida. Talvez você está orando e falando: Deus, por quê? Por que que não vem? Por que que não chega? Por que que não vem? Porque o tempo de Deus não é igual, não é o mesmo tempo nosso. O nosso dia dura 24 horas. E a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Então talvez você esteja passando uma prova, uma luta muito grande. Você está passando, meu Deus, tem 1 ano, 2 anos que eu estou nessa peleja, parece que eu não saio do lugar. Talvez para Deus seja 2 segundos. Então nós temos que entender que quando nós observamos que o tempo está rugindo, nós também temos que entender um outro lado desse tempo. E o outro lado desse tempo, abre a Bíblia para mim aí, em Apocalipse capítulo 22. Só o Gabriel aqui, você não precisa de abrir, não. Vai lá para mim no penúltimo versículo. E aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo veio, amém, ora vem Jesus. Cedo demanda o que aqui? Tempo. Amém? Amém? Tempo. Então, quando nós entendemos que o Senhor está nos mostrando que o nosso tempo ele tem que ser precioso, eu já vou começar a falar algo aqui para você, e se você for esperto, você vai pegar no ar aí, já o que o Senhor está querendo falar para você nessa noite. O dia tem quantas horas? 10% de 24 horas são quanto tempo? Quanto? Esse pessoal esqueceu de como é que faz conta? 10%, 24 horas dividido por 10 vai dar o quê? 2 horas e 40. Esse é o seu dízimo de horas com Deus. Aí eu te pergunto, nessas 2 horas e 40 minutos, você tem estado nos pés do Senhor? Nessas 2 horas e 40 minutos, você tirou pelo menos 10 minutos para orar durante todo o dia? 10 minutos numa hora, 10 minutos na outra hora, 10 minutos na outra hora. Se você que estuda, você que trabalha, profissional liberal, etc e tal, não tira 2 horas e 40 minutos, que é o seu dízimo de tempo para Deus, como que você quer questionar a Deus que o tempo de Deus na sua vida está demorando demais? Se você não está tirando tempo para falar com Ele, que é a pessoa mais importante das nossas vidas. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, a Bíblia fala vigiar e orai. Orai a todo tempo. Você ora só com a boca? Quem acha que ora só com a boca? Eu já contei a experiência aqui lá dos judeus, não já? Alguém lembra se eu já contei aqui? Quem ouviu a experiência que eu contei aqui? Eu vou contar de novo. Certa vez um determinado pastor estava lá em Jerusalém, defronte o muro das lamentações, e chega lá, tem aqueles judeus, né, com aquela rabiola, o cabelo deles faz uma rabiola assim, do lado de cá, e aí tinha um judeu lá que ficava assim, o outro ficava assim, o outro ficava assim, e aí o intérprete
que foi levar aquela caravana para lá, o pastor que levou aquela caravana estava com a mão assim, de repente ele tomou um tapa na mão, a mão dele chegou até a ficar roxa. Ele falou: o que é isso e tal? E o cara estava lá, orando lá, do jeito dele lá, o judeu. E aí o que acontece? O judeu, o pastor pergunta o pastor pergunta para o intérprete: por que esse pessoal está orando? Por que esse povo ora desse jeito? Aí o intérprete falou: esse povo não, esse pessoal não, esse é o meu povo. Vocês têm 2000 anos que oram ao Deus de Israel. Nós temos 6 anos que nós oramos ao Deus de Israel. Para quem não sabe, nós estamos no 6º ano judaico. 6.000 anos. Para nós começa 2 anos em Jesus. Para eles já começou muito antes de nós. E aí ele falou assim: mas por que ele está orando, batendo a mão e tal? Ele falou assim: ele está querendo dizer para Deus que com a mão dele ele louva o Senhor. Por que ele está com a cabeça daquele jeito fazendo assim? Ele está dizendo que com a cabeça e o tronco dele ele louva ao Senhor. Mas por que ele está assim e tal? Ele está dizendo que com o quadril dele ele louva ao Senhor. Enquanto vocês louvam, oram ao Deus de Israel, enquanto vocês oram a Deus de uma forma repetitiva, de uma forma assim, nós oramos ao Deus de Israel porque nós sabemos que tudo vem dele e tudo vai para ele. Muitas vezes a pessoa, você vai numa vigília e todo mundo lá, as pessoas orando, alguns se entregando, orando, falando ao Senhor sem vãs repetições, e você vê pessoas que fica ali. Eu acho que até consegue dormir em pé, né? Façanha aqui que o nosso amigo Bruno consegue fazer, né? Não é que ele encosta e dorme. Então, a pessoa tem que entender o seguinte: o tempo, ele vai mudar para todo mundo. Você nasce um bebê. Se você chegar a 80 anos, você vai chegar uma mochiba lá na frente. Bochecha caindo, cabelo caindo, os braços mole. Se for branco, então nem se fala, né? Porque aí cai as pelancaiadas aqui. O preto, quando o cabelo dele começa a ficar branco, ele já tem 150 anos. É o caso do Yuri ali, né? Já tem 150 anos. Aniversário dele é mês que vem, vai fazer 151. Então, o que acontece? Quando nós passamos a entender, amados irmãos, que o tempo que muitas vezes nós estamos perdendo com coisas supérfluas é o tempo que nós deveríamos estar adorando ao Deus de Israel. Você saiu da tua casa, você caminhou até esta igreja, você louvou ao Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor, você está aqui em comunhão com o Senhor. Pastor, mas eu estou passando por uma luta muito grande, meu coração está entristecido, meu coração está doendo, a prova tem sido muito árdua. Parabéns, bem-vindo ao time, porque se você é provado se você tem sofrido do Senhor ali, né, a correção, é porque Deus está falando: filho, eu te amo. E eu estou te provando porque eu te amo e tem algo muito maior para você lá na frente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Senhor Jesus foi preparar essas moradas para nós. Jesus foi uma pessoa que viveu em ministério 3 anos e meio aproximadamente. Em 3 anos e meio, a palavra de Deus fala lá no livro de João, nas últimas palavras, que se fosse colocar em livros o que Jesus fez em 3 anos e meio, não caberia na terra os livros descritos dos milagres que Jesus fez. Agora eu pergunto para você nessa noite: se nós pegarmos um caderno com 48 folhas, não, tem caderno de 30 folhas? 30 não, né? Não, nós pegamos um caderno de 48 folhas, rasgamos 18 folhas para ele ficar só com 30. Com 30 folhas. Eu queria saber de você, se você pegar os anos da tua idade, não vamos fazer diferente. Quantos anos você tem mesmo, Atos? O Atos pega um caderno com 28 folhas. Eu e o Rodrigo pegamos um caderno com 48 folhas.
A pastora pega um caderno com 38 folhas. O senhor Zé pega uma folha com 25 folhas. O senhor Zé é mais novo que nós tudo aqui. E aí você vai anotar naquele caderno tudo que você fez para o Senhor. Dá uma folha? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Dá uma folha? Jesus ficou 3 anos e meio na terra. Hoje de manhã eu falei algo aqui na escola bíblica dominical e repito agora. Noé pregou 100 anos para o povo, e o povo riu da cara dele, falou que ele era bocó, falou que ele era bobo, retardado, lunático. Noé, um homem, construindo a arca, pregou 100 anos. Deus falou uma vez com os animais, e os animais, de par a par, cada um com a sua espécie, caminhou em direção à arca. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós servimos, e que pelo poder da palavra Ele cria todas as coisas. Gênesis 1 de novo, já pode ir no 3 lá. O nosso Deus, em tudo, ou na grande maioria dele, Ele faz as coisas pela palavra. Haja isso, haja aquilo outro. Faça isso, faça aquilo, haja aquilo outro e tal. Deus já cria, Deus cria toda uma estrutura na terra de algo que já existia. Como assim, pastor? Volta lá no 2 de novo. Vamos lá, escola dominical, hein? De noite. Vamos lá, todo mundo. Não, parou, tá muito ruim. Isso aqui não é escolinha do Chaves, não. Vamos todo mundo direitinho. Solta a voz aí, ó. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só eu aqui. E a terra era sem forma e vazia. Volta no mundo. Quem acredita que Deus é perfeito? Amém. Quem acredita que Deus sabe cada passo que Ele dá? Amém. Então Deus criaria uma coisa sem forma e vazia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu posso criar algo sem forma e vazio. Eu não sei fazer nada. Não sei fazer um jarro, eu não sei fazer um copo desse. Mas Deus não cria nada sem forma e vazio. Até porque a presença de Deus, a glória de Deus, ela preenche qualquer lugar. Então, passa por 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso aqui é estudo para outro dia. Tudo isso porque quando houve guerra do céu e Deus joga Satanás para essa terra, aí sim essa terra fica sem forma e vazia. E a palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como um guardião. Então nessa noite eu quero dizer para você, porque a nossa pregação é sobre o tempo. Quanto tempo uma mulher leva de gestação? 9 meses. A concepção, segundo os médicos que eu já conversei me falam, que no ato sexual da concepção é como se o espermatozoide percorresse uma quilometragem violenta de grande dentro do corpo da mulher. Mas daquele monte de espermatozoides, só um que vai entrar lá no óvulo e vai formar o ser humano. Parabéns, você conseguiu vencer. Porque foi você que venceu essa corrida aí. Você já nasceu vencedor. Você já imaginou você brigando, lutando e morrer na praia? Não, você venceu. Você não está entendendo que você venceu, não.
Dá um glória a Deus aí, ué. Quando aconteceu lá a concepção entre teu pai com a mãe, ou do jeito que foi, o Senhor já falou: vai, você que vai vencer. 9 meses se passaram para a criação daquela criança, para a formação daquela criança. 9 meses. Agora, quem acredita que Deus guarda os seus? Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Quem concorda aqui com o dia de finados? Quem concorda? Que tem um dia dos mortos. Quem concorda com isso? Eu não concordo. Sabe por quê? Porque quando Jó, a casa de Jó cai sobre os filhos de Jó, a Bíblia fala que morreram todos. Jó pega na alça do caixão dos 10 filhos dele. Só que tem um detalhe: filho, mesmo que ele morra, você não o perde, ele está com o Senhor. E há um propósito de tudo, como diz aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Certa vez uma pessoa virou para mim e falou assim, se eu não me engano, eu não sei se eu já era pastor, não lembro agora. Virou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma tristeza muito grande, porque, poxa, a minha filha, eu acho que era filha, ela nasceu e viveu 20 e poucos dias e morreu. Eu virei para essa pessoa e falei assim: deixa-me fazer uma pergunta para você então. Você já passou pela tua cabeça que a tua filha era inocente, sem pecado algum? Porque era uma criança e não tinha o raciocínio da maldade? Já passou pela sua cabeça? Não. Já passou pela tua cabeça que a tua filha poderia ter uma moléstia que os médicos ainda não haviam descoberto, e que talvez você não teria estrutura para cuidar dessa criança? Não. Então agradeça a Deus, porque a tua criança está com a melhor pessoa que poderia estar. As pessoas têm que começar a entender que há tempo para tudo, e o seu sonho, a sua realidade. Você tem um sonho de ter uma casa, você batalha pelaquela casa. Você tem um sonho de ter um carro, você batalha por aquele carro. Você tem vontade de estar no ministério, então você estuda, você busca de Deus estar no ministério. Mas acontece que existe um dia, Apocalipse capítulo 12 para mim, Gabriel. Existe um dia, e esse dia todos passarão por ele, independente de quem seja. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Todo mundo vai passar por esse dia aqui, ó. Número 12, versículo 1. Presta atenção que a palavra rema para a mudança da tua vida pode estar aqui, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Dias remete ao quê? Tempo. E cheguem os anos que se remetem ao quê? Tempo, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Amados irmãos, eu tenho uma notícia para te dar, que talvez não seja tão agradável ao teu coração, mas saiba de uma coisa: esse dia mau aqui, todos vão passar por ele, seja agora na mocidade, seja na velhice. Todos vão passar por ele. Os dias maus é aquele dia que eu já falei aqui em uma pregação, que você conheceu uma pessoa, se casou com ela, e vocês começaram a preparar, a vida de vocês lá com seus 20 anos, e aí vocês começam a trabalhar. E a mulher tomando ali um anticoncepcional para não ter filho, para não atrapalhar ali na correria da vida.
E aí você é promovido a gerente de banco, você é promovido a gerente de fazenda, não sei mais o que, e etc e tal. E passa-se 10 anos, vocês conseguem comprar a casa de vocês, conseguem comprar o carro de vocês. E aí de repente a mulher fala: vou parar de tomar o anticoncepcional. E ela para de tomar o anticoncepcional. E aí estão lá os dois treinando lá para ter um filho. E passa-se meses e nada, e passa-se um ano e nada, e você vai lá no médico, e o médico fala para você: não tem como, teu útero envelheceu, você não vai ter mais filhos, você não pode ter filhos. E o pior, você é crente. E aí você começa a questionar Deus: meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? O sonho da minha vida era ter um filho, mas não era o plano de Deus para você. O dia mau é naquele dia que você chega na janela da pessoa. Estou parafraseando aqui, para depois ninguém falar que é plágio. Estou parafraseando aqui algo que eu ouvi do pastor Marco Feliciano. Um dia você chega na janela da tua casa e você vê lá o vizinho arrumando criança para entrar na van da escola. E você olha para o teu filho e você vê que o teu filho é uma criança especial, tem síndrome de Down, não anda, não fala. E você olha para o filho do vizinho e fala assim: mas pô, Deus, por que ele pode ter um filho perfeito e eu não? E o pior, você é crente. O dia mau vem naquele dia que você foi todo feliz para o hospital, com um barrigão desse tamanho, e chega lá, Deus fala: não vai ser esse teu filho eu vou recolher para mim. Mas você não entende que Deus está fazendo o propósito dele. Porque há um tempo para tudo na terra. Tempo de se alegrar, mas tempo de chorar também. Nós temos uma história na Bíblia interessantíssima para quem gosta de ler Bíblia, né? Que é a história de Salomão. Davi vai lá, pega a Batseba, adultera com Batseba, manda matar o marido de Batseba lá na guerra. Só que no fruto do pecado nasce um filho. E aquele filho fica doente. E Davi está lá orando e não deixa ele morrer, não dá, não sei o que, o menino morre. Davi já estava, se não me engano, 7 dias já de jejum, né? 7 dias de jejum por aquela criança. Só que aí ela morre. E Davi levanta, lava o rosto e todo mundo se espanta. Todo mundo se espanta, porque enquanto a criança estava doente, ele estava jejuando e tal. Quando a criança morre, ele levanta e lava o rosto. Passa-se um tempo depois, nasce Salomão. Mas como já havia tido um pecado lá atrás, o que acontece? A casa de Davi vira uma bagunça. É o irmão que estupra a irmã. E quando uma mulher naquela época era estuprada, ela morria para a sua família. Ela morria para a sua família. Os outros irmãos começaram um a matar o outro, uma confusão, tiraram Davi do trono, aquele negócio todo. E para que eles não matassem Batseba e Salomão, o que Davi faz? Pega Salomão e manda ele pôr a mão debaixo da coxa dele e jura. E ele ora a Deus, e inverte a fila. Põe o que era último e bastardo como o primeiro da fila, e Deus faz isso. E Salomão, quando ora a Deus, a única coisa que Salomão, que Davi fala para Salomão: nunca deixe de honrar o Deus de Israel. E o que Deus faz? Deus inverte a fila. Deus faz Salomão ser rei. E Salomão, na primeira oportunidade, ele fala: Deus, eu quero ter. Deus manda ele pedir, pede tudo que você quiser. Pelo amor de teu pai, pede tudo que você quiser. O que você quiser, eu te dou. Salomão fala: eu quero ter sabedoria. Aleluia. Eu quero ter sabedoria. Passa-se um dia, chega uma mulher, 2 mulheres. Uma mulher tem o seu filho morto, a outra vai lá e surrupia o filho da outra, e elas vão até Salomão, e Salomão tem que julgar aquela causa. Mas ele não sabia quem era mãe, criança pequena, é tudo igual. Ele pega e fala o seguinte:
parte a criança ao meio e dá metade para cada uma. E o que acontece? A mãe verdadeira da criança fala: não, pode dar a criança para ela. E Salomão vê que aquela mulher era a verdadeira mãe daquela criança. Amados irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando e nós estamos brincando com coisas que não precisamos mais brincar. O tempo está passando e nós estamos preocupados com palmas, com danças, com luzes, com não sabemos o que, quando nós temos que nos preocupar em estar com as nossas vestiduras limpas. E hoje você tem a chance de lavar a sua vestidura no sangue de Jesus, porque você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Naquelas moradas lá você não entra de qualquer maneira. Você pode entrar em qualquer lugar, você pode entrar em qualquer lugar, mas na casa de Deus tu não entra de qualquer maneira. No Santo dos Santos você não entra de qualquer maneira. No Santo dos Santos você não entra nem com a roupa do corpo. Você só entra lá transformado, regenerado, modificado. Você só entra lá crendo que Jesus é o Filho de Deus. Você só entra lá quando você se alimenta da palavra de Deus. Canta lá, se canta lá. As pessoas hoje não têm tempo para nada, porque ela levanta de manhã, troca de roupa, vai para o trabalho, volta, pega a menina, leva para a escola, volta, vai trabalhar nos seus afazeres, nos seus serviços domésticos, vai fazer não sei o que, vai preparar a mensagem para ministrar, vai visitar o doente, vai fazer tudo aquilo. Mas o principal a pessoa não faz: ter tempo de qualidade com Deus. Orar, eu vou no monte todo dia orar, eu posso ficar lá 2 horas orando, mas eu tenho que ter um tempo de comunhão, um tempo de excelência com Deus. Cada um de nós precisa ter um tempo de excelência com Deus. O que é ter um tempo de excelência? É um tempo que a minha mente não vai estar pensando no boleto de amanhã, o meu coração não vai estar pensando na namorada, no namorado que eu quero ter, eu não vou estar pensando nos problemas. Não, é um tempo de adoração a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Decanta lá, balás. Se você, amado irmão, está vivendo os dias maus que a palavra do Senhor diz, saiba que há um tempo para tudo na terra. E o tempo diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se eu plantei trigo, não tem como eu colher jiló. Se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu plantei coisas ruins, eu vou colher joio. E alguém sabe aqui qual que é a diferença do joio e do trigo? É só a posição. É só a posição, eles são iguais. Posição de quê, pastor? O joio cresce para cima, o trigo cresce em posição de adoração. Só essa diferença. Eles são iguais. Tanto que quando a pessoa foi lá e plantou o trigo, o outro foi lá e espalhou o joio, eles cresceram juntos, iguais, porque eles são iguais. Só que o joio será queimado e o trigo será alimento. E a palavra do Senhor nos diz: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. E nisso aqui eu quero deixar uma palavrinha aqui: tempo de derribar. O que é derribar? Jogar por terra. Está na hora de jogarmos o muro que nós colocamos o nosso coração dentro por terra, para que o Senhor possa edificar. Eu sempre prego e sempre falo que no coração da gente existe uma portinha no nosso coração que ninguém gosta, que ninguém entra lá. Mas eu digo para você, Jesus é um grande faxineiro. Jesus está doidinho lá batendo na porta lá, ó.
Se você entrar, se você abrir, ele entra, limpa tudo, monta a ceia e ceia com você. E a ceia na palavra do Senhor significa intimidade. Isso tem faltado para muitas pessoas. Intimidade com Deus. Talvez você olhe para a sua vida e fale: minha casa caiu, minha casa ruiu, a minha casa destruiu, e com ele foram os meus filhos, foram os meus netos, com eles foram isso, aquilo, só sobrou eu. Dê graças a Deus, porque sobrou você para levantar uma nova casa. Aleluia. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E às vezes você pode achar que chorar e prantear é a mesma coisa. Não é. Chorar, você derrama lágrimas por um filme que você viu, por uma situação que talvez você lembrou que você viveu. Mas prantear, volta lá para mim, 12 lá de novo. Prantear, você vai ver o que é prantear. 12. Prantear é quando você está aqui, ó. Isso aqui delimita tempo. Prantear é quando você sobe para o monte, quando você entra para dentro do teu quarto e você rasga seu coração diante de Deus. Às vezes você vê uma mulher ou um homem que teve algum dissabor, alguma coisa, e você gritar e chorar. Aquilo é prantear. Aquilo é prantear. Chorar, a gente chora porque a gente viu um filme, Titanic, Jack, não sei mais o que. Aí você chora porque é bonito, é entretenimento, né? O Jack lá com a, como é que é o nome da Rose Jack, aquele negócio todo lá, e ele lá naquela tábua lá, e o Jack congelando, batendo o queixo, e a Rose lá, depois ela acha uma pinta e sopra. Aí você chora, porque era um amor tão bonito. Prantear o que Maria fez quando viu Jesus pregado na cruz. É aquilo lá, é prantear. As mulheres que estavam com elas pranteando quando viu Jesus pregado na cruz. Então não confunda as coisas. Existe emoção, e emoção também faz você chorar. Mas existem, amados irmãos, sentimentos na nossa alma que nem nós conhecemos. E a palavra do Senhor nos diz que há tempo de rir. Eu conto uma piada que todo mundo ri, né? Igual o nosso amigo, vou contar uma piada agora. Nosso amigo Bruno, de vez em quando ele dorme no culto. Nós temos que bater uma palma para ele, né? Para ele acordar, né? Um dia eu achei que ele estava dormindo no monte, mas não estava orando. Glória a Deus. E tempo de saltar de alegria. Você está esperando uma bênção do Senhor há anos, e de repente aquela bênção chega na sua mão. Você não vai sorrir, você vai pular de alegria, vai contar para os seus vizinhos, vai contar para quem que você quiser contar. Nossa, eu consegui, tá, aleluia, e glória a Deus. E você vai chegar na igreja, tá. Há tempo de espalhar pedras, e tempo de juntar pedras também. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso aqui é muito sério. Tempo de abraçar. Nós temos um momento do nosso culto aqui que é um tempo de comunhão, que é um tempo. Vocês acham que é à toa que nós abraçamos uns aos outros na hora do louvor? Não. Ali você tem a oportunidade de quebrar tudo aquilo que foi erguido entre você e o irmão. Já passei por igrejas que tinha um irmão que não conversava, por quê? Porque o irmão chegou meio atrasado, foi lá orar e esqueceu de falar Pai do Senhor, o outro já ficou com raiva. Não queira plantar na cabeça dos outros aquilo que está plantado na sua cabeça. Levar para a vida dos outros aquilo que está sobre a sua cabeça, aquilo que está dando errado na sua vida, você quer levar para a vida do outro. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Isso aqui é uma dificuldade que eu vou falar a verdade para vocês.
Porque tem gente que só conhece o tempo de falar, ele não conhece o tempo de calar, só conhece o tempo de falar. Ele fala, mas ele esquece do tempo de ouvir. E aqui não fala nem tempo de ouvir, mas tempo de ficar calado. Porque tem certos momentos e tem certas situações que vão viver você e Deus. Ninguém vai viver com você. Às vezes, no momento que você mais está precisando de uma palavra amiga, todo mundo se cala, todo mundo se afasta. E aí eu lembro da pregação do Melo, quando ele fala de Gálatas 6,10: fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por quê? Porque são os domésticos da fé que vivem com você os momentos mais difíceis e as suas grandes alegrias. E aí a palavra vem: tempo de amar e tempo de aborrecer. Isso quer dizer o quê? Que não vai ser todo dia que você vai chegar aqui distribuindo amor, não, hein? Não vai ser todo dia que você vai chegar aqui alegre, rindo, igual, né? Aquelas caras de palhaço, aquele bocão desse tamanho, rindo para todo mundo. Tem dias que você vai chegar aqui arrebentado. Tem dias que você vai chegar aqui: meu Deus, esse é o último lugar que eu queria estar, mas eu não tenho lugar nenhum para ir. Tem dias que você vai chegar aqui morrendo, e é a palavra que vai te dar ânimo para mais uma semana. Tempo de guerra e tempo de paz. Amados, eu quero dizer para vocês que nessa noite, o nosso Deus, Ele quer mostrar para você que, independente da situação que você está passando, todo o tempo está em suas mãos. A Bíblia diz lá no livro de Jó, se eu não me engano, que as águas de todos os mares cabem na palma da mão de Deus. Então, o teu problema, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais dolorido que seja, eu não vou conseguir sentir o que você sente, mas Jesus, Ele vai. Sabe por quê, irmãos? Eu imagino um diálogo lá no céu, Deus querendo acabar com tudo, o pecado só proliferando, e de repente Jesus fala assim: pai, o senhor já está vendo aquela mulher lá? Está ela e o filho dela passando fome. O senhor sabe qual que é a sensação de sentir fome? Deus vai falar que não. Pai, está vendo aquele homem lá? O filho dele acabou de ser morto. O senhor sabe a sensação de ter um filho morto? E Deus vai falar: não. Pai, então deixa eu ir lá, viver como eles vivem, como homem, para que eu possa sentir o que eles sentem. O que eles sentem, deixa eu ir lá, Pai. Eu acho que tem esperança daquele povo. Deixa eu ir lá viver e sentir o que eles sentem. E aí nós vamos lá para aquela palavra: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e vós também vencereis. Aí Jesus vem. A Bíblia fala muito pouco da infância de Jesus, mas quando começa o ministério efetivo de Jesus, ele é aos 30 anos, quando ele é batizado. A Bíblia não fala para nós sobre a adolescência de Jesus, mas a Bíblia fala para nós da fase mais produtiva do homem, que é quando ele está na casa dos seus 30 anos de idade. E aí Jesus, em 3 anos e meio, ele ficou naquele miolo ali, pregando o evangelho, fazendo milagres, fazendo um monte de coisa e tal. Teve todas as oportunidades, foi oferecido para ele glória, foi oferecido para ele o mundo inteiro, foi oferecido pão para ele, mas ele não. Ele resistiu o diabo. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias no deserto, jejuando. Vocês acham que no primeiro dia que o diabo foi lá? Não, ele foi na hora que ele teve fome, porque ele achou que venceria a carne de Jesus, mas a carne já estava mortificada. 40 dias delimita o quê? Tempo. Em 3 anos e meio, Jesus fez tanta coisa nesses 3 anos e meio, que hoje nós estamos aqui para ouvir essa palavra. Hoje nós estamos aqui
Porque Deus está dizendo para você que ainda há tempo para você. Fizemos esse arrudeio todo aqui, contamos várias histórias para dizer para você que ainda há tempo do sonho realizar na tua vida. Ainda há tempo do Senhor olhar para você e dizer: filho, filha, eu vou realizar o teu sonho. E eu quero dizer mais: se Deus usou um profeta para dizer para você que Deus faria para você alguma coisa, saiba que Deus não fica devendo nada para ninguém. Abre para mim Lucas 1,37. Olha aqui o que Deus fala em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Em algumas traduções vai estar escrito assim: porque não há impossíveis para Deus em suas promessas. Se Deus prometeu, vai chegar na tua mão. Se Deus prometeu para você, se Deus prometeu, não, se Deus fez uma promessa para você, vai chegar na tua mão. Abraão deu risada quando Deus falou que ele ia ter um filho. Quando o Senhor, através na teologia nós chamamos de teofania, chega lá o Senhor com 2 anjos lá, e Abraão conversa com Deus. E quando Sara escuta que ela ia ter um filho, ela começa a rir. Ela começa a rir porque ela, capaz, eu, 90 anos, vou ser mãe, meu marido com 99, tropeçando, não está enxergando mais nada. Aí numa bela noite, Deus, com seu Espírito, invade o corpo de Abraão e de Sara, rejuvenesce todos os órgãos do corpo humano ali. Eles têm uma noite maravilhosa de amor, e 9 meses depois, quem que nasce? Quem que nasce, gente? Isaac. Depois daquela noite maravilhosa de amor ali dos dois, 9 meses depois nasce Isaac. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas aí passa-se um tempo, e Deus chega para Abraão e fala assim: ó, pega teu filho, sobe lá no Moriá, porque eu quero ele como sacrifício. Volta lá de novo, 12, Eclesiastes 12, primeiro. Cadê minha varinha? Isaac, Abraão, seguinte, eu fiz uma promessa para você, que você seria bendito, e que todas as famílias da terra seriam benditas em você. Eu quero teu filho Isaac por sacrifício. O que Abraão viveu? Por quê? Porque Abraão e Sara, eles fizeram tudo que o Senhor mandou, deixaram a parentela, foram embora, odiaram não sei mais o que. Nesse tempo todo Deus enriqueceu Abraão de forma sobrenatural. A quem estava com Abraão era bem sucedido, porque a promessa não se estendia só a Abraão, mas a todas as famílias da terra. E aí o que acontece? Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Abraão pega o servo, pega Isaac, pega o cutelo, pega a lenha e sobe o Moriá. Quando? Isso aí, gente, é tema de escola dominical. Então tem que vir na escola dominical para aprender essas coisas. Quando Abraão ele sobe para o Moriá, levando lenha, o cutelo, Isaac, o cutelo, para quem não sabe, é um machado. Levando um servo, o cutelo, o machado, a lenha. Isaac sabia que ele iria fazer um sacrifício ao Deus de Israel. Ele não sabia que ele era o sacrifício. Mas existe um detalhezinho aí que poucas pessoas notam na palavra de Deus. E hoje eu vou te falar essa palavra rema, e que ela transforme a sua vida a partir de agora. Em momento algum, Abraão subiu pensando que ele iria encontrar uma ovelha.
Ele foi sabendo que ele iria sacrificar o filho dele. E quando Isaac pergunta: pai, nós já temos aqui a lenha, o cuteiro já está aqui, o altar já está pronto. Abraão fala, pega Isaac e deita ele ali. Naquele momento Isaac sabe que vai morrer. Naquele momento ele sabe que vai morrer. O servo estava lá mais para baixo. Por quê? Porque se o servo visse, o servo ia correr, ia pular e Abraão ia impedir de acontecer o sacrifício. E quando Abraão, já Isaac amarrado ali, ele levanta o cutelo, Deus fala: para, eu já sei da tua fidelidade comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Talvez você ache que você está a ponto de sacrificar o teu Isaac. Eu quero te dizer que Deus intervirá, e você descerá do Moriá com alegria, porque você vai ver que Deus, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Como que Ele daria uma descendência para Abraão, uma descendência que nem as estrelas do céu, maior que as estrelas do céu, se ele tivesse matado o filho da promessa. Aleluia. E de repente, o que acontece? Aparece uma ovelha lá enrolada pelo chifre, nos espinhos lá. Abraão vai lá e pega aquela ovelha e sacrifica ao Deus de Israel. Aleluia. Nessa noite o Senhor está querendo dizer para você: dá-me tempo. Gasta seu tempo comigo. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu agir na tua vida. Tudo que é material, eu dei inteligência ao homem para criar. Eu dei inteligência ao homem para criar essa caixa. Eu dei experiência ao homem para criar essa cadeira. Eu dei experiência a Deus para criar esse projetor. Mas eu criei você. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis que tudo foi feito pelo ar, já foi pela palavra. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito de Deus está em você. Aleluia. O Espírito de Deus está em você. Então você tem uma parte de Deus na sua vida. Não negligencie aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer pessoa pode te oferecer. Deus tem para você salvação. Deus tem para você entrar pelas portas dos céus, pelos portões do céu, com Cristo Jesus. É lá que é o nosso descanso. É lá que nós vamos assentar numa mesa que vai daqui lá do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo que Jesus está me servindo aqui, vai estar servindo o outro lado. É esse lugar que o nosso coração anseia, que o coração do crente vibra, que o coração do crente treme quando fala que eu vou morar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesse momento você pense: aonde que está faltando tempo na sua vida para servir ao Senhor com excelência? O que aconteceu ontem já ficou para trás. O que aconteceu anteontem já ficou para trás. Mas o que vai acontecer daqui 1 minuto, a Deus pertence. Aleluia. O que vai acontecer no ano que vem, a Deus pertence. Talvez você pode estar achando que você perdeu. Você não perdeu, Deus guardou. Deus não frustra sonhos de ninguém. Deus realiza sonhos.
Mas para que Deus faça isso na tua vida, meu querido irmão, é necessário que você tenha excelência de tempo com Deus, intimidade com Deus. Você tem que vir para a casa do Senhor, por mais que a dor esteja rebentando com você por dentro, você tem que vir e dizer: eu só saio daqui com a minha bênção na mão. Ana ficou lutando lá, ficou lá ajoelhada lá, balbuciando palavras, e o profeta Eli, que não enxergava direito, virou para ela: mulher, quarta você esse vinho aí. Ela: eu não estou bêbada não, eu não bebi vinho não, eu sou uma mulher atribulada de coração. E o que ele fala? Seja feita conforme a tua vontade. No outro ano do sacrifício, Ana já tinha Samuel. Aleluia. Deposita na mão do Senhor o que passou e deixa Deus apagar da tua vida. E se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare para viver novos filhos. Se prepare para viver novas circunstâncias. Se prepare para viver o ministério que Deus tem na tua vida. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus. O que é natural para você, para Deus, é muito mais tranquilo. Mas o que para você é impossível, para Deus é possível. Talvez você ache: mas o pastor tem a vida tranquila. Você não sabe as lutas que nós temos, a quantidade de luta que nós temos. Só para contar uma de ontem: minha mulher cai da escada, quase quebra o pé. Maria Eduarda passa a noite inteira em claro. A Melissa chorou a noite quase toda. Quando ela conseguiu dormir, ela me deu tanta bicura que eu tive que sair da cama. A Rebeca, tive que vir lá na sala. Isso é só um pouquinho das lutas. Só um pouquinho. Isso aí é coisa pouca. Fora que eu e o Yuri já enfrentamos batalhas terríveis. Lutas mesmo pela vida de cada irmão. Mas nós sabemos que a nossa recompensa está chegando aí. O nosso galardão está chegando aí. Daqui a pouquinho, Jesus vai falar assim: Márcio, chega de viver aí, vem pra cá, vem viver comigo. Deus vai falar assim: meu filho, vai lá e traz a tua noiva. E a igreja de Jesus será levada aos céus. E quando o crente ouve isso, isso reverbera no coração dele. Porque eu não sei de vocês, mas se Jesus voltar hoje, o primeiro é eu que vai. Depois vocês resolvem quem que vai aí. Porque na verdade eu estou esperando e ansiando por esse dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Deus nos abençoe, abençoe aqueles que nos acompanharam pelas mídias sociais. Deus abençoe vocês.